Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do nosso Papo Gold, nossa segunda temporada 2026. Já tivemos 2 episódios sensacionais, incríveis. Se você não acompanhou, convido a você a assisti-los, porque realmente está muito legal. E desse novo cenário, um dos nossos novos cenários, porque não vai ser o único, mas nós estamos aqui na nossa nova unidade, que é a VS Sky Mall. Convido vocês a acompanhar e vir treinar aqui conosco. E nós temos um episódio aí sensacional, porque vai ter assunto a se falar, muito a aprender, principalmente para quem realmente gosta, acompanha o fisiculturismo, porque Londrina é um celeiro dos melhores atletas que a gente vê em cenário nacional. Temos muitos atletas, inclusive, que treinam aqui na VS Gold, que são prós, que estão aí nos grandes campeonatos. E a gente está com um dos nossos melhores atletas que está aqui. E, com certeza, estou ao lado do meu grande parceiro de podcast, meu fiel escudeiro, que é o treinador Guilherme Félix. Gui, você que conhece ele há mais tempo, tem mais a falar, conhece mais sobre a história. Gostaria que você falasse desse nosso convidado. Salve, salve pessoal da VS Gold. Estamos aqui com um grande atleta, treinador também, empresário, cara que já está na área já há um bom tempo, tem muita experiência nessa área como treinador e atleta, que é o Rafa Simon, né? O Simon, ele é um cara que eu já conheço há muitos anos, tenho, né, um apreço muito grande por ele, um cara assim que foi construindo uma carreira de atleta e treinador também ao longo dos anos, né? E tem uma academia aqui em Londrina também, né? Então, assim, seja muito bem-vindo, Rafa, tá? No nosso podcast, nosso espaço aqui. Muito obrigado pela tua Boa presença. tarde, valeu pelo convite para vocês aí. Agradeço pelo convite. Eu sou o Simon, treinador, para quem não me conhece, né? Já estou há uns 14 anos aí na área. E estamos aí para ter uma conversa, um diálogo aí sobre treinamento, sobre fisiculturismo, sobre academia, né? Bacana, E hoje bacana. aqui na Academia Nova, Sim, sim. Um espaço um novo. espaço novo aqui. Conheceu hoje também, né, Isso, Simon? conheci hoje também. Estou conhecendo, ficou bem legal o espaço aqui. Aqui no podcast também ficou bem legal aqui, a iluminação, tudo. Bacana, Show. bacana. E, Rafa, a gente quer explorar um pouquinho mais antes a tua história, cara. Realmente, assim, o que te fez a buscar a educação física, se tornar um educador físico e também o que te abriu os olhos a se tornar um atleta de fisiculturismo, né, com tanto sucesso que você é hoje. Então, conta um pouquinho mais da sua história para a gente te conhecer um pouco melhor. Bom, comecei a treinar com 14 anos. Eu era muito magrinho e naquela época eu via já as revistas do Valdemar Guimarães, naquela época, sobre anabolismo total, que já estava saindo já, né? Grande livro, né? Isso. E com 14 anos eu falei, eu quero treinar musculação e quero ficar forte. Vi um cara gigante, falei, eu quero ficar igual esse cara. Aí com 14 anos eu comecei a treinar e desde então, 14, 15, 16, com 18 anos eu já tinha terminado o ensino médio. Falei, eu vou fazer educação física. Certo. Como eu morava numa cidade pequena, eu escolhi Londrina para vir embora. Então em 2010 eu com 18 anos vim embora. Me formei em 2013, né, final de 2013. E nesse mesmo ano que eu me formei, eu já comecei a competir como fisiculturista com 21 anos. Certo. Na época era NABA. Da Em NABA, 2013, né? NABA. Tinha Hoje, NABA, né? hoje não existe mais a NABA, é Que WFF. na verdade a gente tinha, né, naquela época era a IFBB, né, IFBB, que era isso. mais forte que tinha, né, no cenário, e a NABA. E a NABA, É que a isso. NABA, na verdade, ela era até nível Até um pouco amador, mais. né? Isso. E depois que ela virou, acho que WBFF, né? Acho que foi Isso, isso, né? WFF. E daí saiu a NABA e entrou essa WFF. E ainda tinha a IFBB e agora Isso. E recente. recentemente teve o racha da IFBB com, no caso, a NPC de fora, né? Isso, e E a aí a Muscle NPC, Contest, né? Que que veio a seria a Muscle Muscle Contest. Contest, isso, exatamente. Aí então, com 21 anos eu comecei a competir, em 2013. Na época, em 2013, o Ricardo Magalhães me ajudou, minha preparação, que foi o primeiro ano. Então eu já estudava bastante sobre isso, já testava muita coisa com isso. Eu falei, daqui para frente sou eu que vou me preparar. E desde então eu nunca contratei nenhum coach para me preparar, sempre estudando, experimentando, que dava mais certo, que dava menos. E daí em 2022
Aí eu competi em 2014, fui campeão paranaense, 2015 fiquei top 3 brasileiro, 2017 ganhei campeão overall e o paranaense também, 2019 outro overall. Aí em 2022 eu fui para a NPC, estrear na NPC. E daí eu fui campeão em Curitiba, na Muscle Contest, e campeão overall em Curitiba também. Aí eu já fui pro Qualifier, que é o Olímpia Amador. Eu ganhei o Novice e passou raspando já para virar Pro. Certo. Isso. Aí em 2023 eu já fui para um Pro Qualifier, eu fiquei em top 4. E agora, 2025, eu competi aqui em Londrina, né? Fui campeão e campeão overall. Fui pro Pro Qualifier e fiquei top 4 também. A categoria tava bem, cada vez mais tá evoluindo, mas eu tô vendo que eu tô perto, então não tem pressa. Perfeito. E hoje você é um atleta da 212, isso, né? Isso, na verdade, quando ainda é amador, Sim. tem o pesado, né? Que é até 90, de 90 a 102, pesado. E o super pesado, que é 102 para cima, né? Aí depois que você vira Pro, é até 96, que é o 212, e profissional Open, que é livre, né? Peso livre acima de 96 quilos. Eu subi no pesado até 102, eu bati na pesagem em 100 quilos em 2025, então provavelmente eu não consiga subir mais com esse peso. Eu pretendo subir daqui 2 anos. E provavelmente eu suba no super pesado na próxima competição. Fantástico, sensacional. Então, teu planejamento é daqui 2 anos você subir novamente. Daqui 2 anos, se tudo tiver encaminhado, porque hoje eu vejo no cenário de fisiculturismo a galera, ela se... Como que eu falo uma palavra? Ela acha que ela vai ficar rica, ela acha que ela vai ter um patrocínio de 100 mil, ela se espelha em Ramondino e Rafael Brandão, que são é totalmente, um pontinho ali, Exato, né? Entendeu? Então, às vezes, a galera acaba vendendo tudo, fazendo tudo e esquecendo da vida, sim, né? da sua vida pessoal. Tanto na vida pessoal, profissional, e colocando o fisiculturismo na frente de tudo e acabando com todo o resto. Sim. Então, eu já tive muitas, como eu estou há muitos anos, então hoje eu sou um pouco mais maduro em relação a isso. Então eu coloco prioridades para depois vir no fisiculturismo. Claro que eu trabalho com isso, não é só um hobby, né? Também Sim, exato, isso me dá um retorno financeiro, né? Então, só que tem que sempre colocar prioridades como empresa, como trabalho, família, porque quando você está em preparação, você acaba ficando muito focado, mesmo que a gente não perceba, mas a família sente, né? Com certeza. Porque quando eu estou em preparação, eu fico igual um robô. Todo dia. Acordo, refeição, treino, descanso. Então você acaba esquecendo um pouco de passear, até porque você fala, vou para um resort. Como que você vai para um resort? Tem que carregar 5 marmitas por dia. Exato. Entendeu? E aí chega no resort já incluso, e aí, como que faz, né? Sim. Então, você acaba deixando um pouco a família de lado e priorizando mais a preparação e competição. Então, tem que ter uma jogada aí para sempre priorizar os dois lados. Tem que ter equilíbrio. O equilíbrio. Né? Logo no teu começo lá, né, Rafa? Eu lembro que você começou lá na Iron, né? Foi na Iron que você começou? De estágio ali? Isso. Como é que foi? Foi ali, na verdade, eu vim para Londrina em 2010. Aí eu morei em Arapongas até os 11 anos. E dos 11 aos 18 eu morei em Curiúva, que é interior do Paraná. E lá tinha uma mulher que eu já, com 15, 16, eu comecei a ajudar nessa academia já. Certo. E essa aluna, ela é irmã do Fernando Madureira. Hoje é vereador e tal. E ele já me colocou para trabalhar na academia dele. Quando eu falei, vou embora, vou estudar. E ele... Só que a academia dele era pequenininha, né? Na época. Sim. E na época eu não queria ficar ali, né? Eu queria crescer. Sim, claro. Então, qual que era melhor na época, né? Na melhor na época era Iron, né? Sim. Só tinha academia Iron na cidade, assim, mais top da região, que era do Valdemar e tal. Eu falei, eu vou me matricular lá, vou conhecer a galera e vou trabalhar lá. E foi isso que aconteceu. Eu estagiei lá 4 anos.
E daí foi lá que... Foi ali que você se formou também, no período que você se formou, acabou se Isso, aí me formando, formei né? no final de 2013. Trabalhei uns 6 meses de coordenador da musculação. E daí depois eu não tinha mais horário, fiquei só com os alunos de personal desde então. Desde então. Naquele período você já percebeu que você tinha potencial para ir pro fisiculturismo, digo? Até mesmo que você começou a ajudar naquele quando você falou assim, com 14, 15 anos já, pô, que isso é bem legal. Com 15, 16 anos, o dono da academia falou assim: você não me ajuda a trabalhar aqui? Que legal. Na E época você já ainda. tava com uma condição física já... Já, eu sempre fui muito forte, assim, desde moleque. É. Então, eu comecei com 14 anos, eu tinha 53 quilos, em 3 meses já fui para 68. Caramba, legal. E Já conseguiu um sem bom hormônio, desenvolvimento. sem nada, Sem nada, só, né? aham. Só comendo. Sim. Comi umas comidas meia louca na época, que era Sim. aquelas vitaminas que eles faziam, um Sim. monte de ovo. É que também não tinha tanto conhecimento de nutrição Isso, naquela naquela época, época né? era bem limitado. Suplementação, se Hoje tivesse não. básica, era o Natubolic, o Amino Líquido lá, Mais ou menos. Exatamente isso. e se conseguisse comprar, né, albumina, e Aquele olha lá. estimulador de testosterona de gotas que De você boa, pega ali na língua. isso. Hoje nem tem mais isso, né? É. Então aí eu gostava muito, sempre gostei muito. Então ele me contratou para ajudar ali e eu comecei a estudar sozinho. Foi aí que eu falei, e aí? Se eu ficar aqui, eu não vou me formar, porque na época tinha faculdade, mas era longe da cidade. Então não tinha EAD, não tinha Sim, faculdade à claro. distância ainda, né? Então eu falei, ó, 18 anos, tô indo embora. Certo. Tô indo embora, vou estudar. Falei pro meu pai e pra minha mãe, falei, ó, tô indo embora. E vocês me ajudam? Ele falou, pode ir, a gente te ajuda se precisar. Sim. Aí vim embora com 18 anos, sozinho, não conhecia ninguém aqui em Londrina. Olha só. E daí foi rodando, foi indo, né? Fui conhecendo. Aí entrei na academia na Iron. Ali que você começou a vislumbrar um pouquinho esse cenário de Isso. fisiculturismo, então, né? Aí assim, eu sempre fui um cara muito focado em tudo que eu faço, assim. Então eu pensei, eu gostava muito de treinar musculação e também pensei em falar, for na área da luta, né? No jiu-jitsu, no Muay Thai, ou eu vou na área da musculação. Porque qual que eu for, eu sei que eu vou focar. Daí eu fui pra musculação. Sim. Né? Fui pra musculação e comecei a focar nisso desde então. E daí, aí na faculdade eu já comecei a ter, né? Você já começa a ter uma parte fisiológica ali, já Entender um consegue pouco mais, entender né? um pouco mais. E comecei a estudar um pouco mais fora e eu mesmo comecei a mudar minha dieta. Aí eu aprendi a calcular taxa metabólica já. E eu mesmo fui lá e mexi. Certo. E daí começou a funcionar já. Aí desde então eu cheguei pro Ricardo e falei, Ricardo, você me ajuda? Né? Eu não tinha um físico muito bonito na época. Ninguém botou fé em mim. Falei que eu vou competir e a galera deu risada de mim. Você vai competir? Falei, vou. Falei, vou competir. Daí começou indo e deu certo. Até hoje tô aí. Eu lembro nessa época, né? Eu te acompanho um pouco nessa época aí, mesmo de longe, porque eu não estava mais na Iron, né? Só que a gente vê assim, que você teve uma grande evolução como atleta, principalmente porque o pessoal não acreditava muito lá atrás, via que, por exemplo, muitas vezes a linha não ajudava. Isso, Que é o que a gente fala muito, né? Por exemplo, né? O cara já tem uma linha favorável e tudo mais. Deu para perceber, lógico, que você tem assim, uma genética muito boa para desenvolver, para crescer, né? Mas eu não tinha linha muito Só que bonita. não tinha linha Então, muito bonita. eu tive que marretar tudo que Exatamente. ficava para trás. Então eu consegui arrumar isso. Isso que é uma coisa que eu Isso. ia comentar. Você conseguiu, com o passar dos anos, arrumar e fazer uma proporção, um trabalho de simetria, um trabalho de proporcionalidade aí no teu físico muito bacana, muito legal, que é muito difícil, que a gente sabe que demora anos para conseguir isso, né? O que é legal que eu percebi um pouquinho é exatamente esse foco que você falou, né, Rafa? Que você é bem focado e você é bem intencional. Mas assim, putz, eu vou lá para Londrina, vou me matricular naquela academia de forma intencional, porque o pessoal vai me conhecer e o pessoal vai me contratar, vou começar a trabalhar aqui, vou... Então você já... Então já Foi vislumbrando. e na época eu não tinha dinheiro para fazer matrícula Sim. lá. Na época era acho que 100, 120 reais, mas em 2010 era... Pô, exato, eu lembro. Aí eu falei, mãe, manda 100 reais para mim, não, mas você vai se matricular, você já não treina? Eu falei, não, mas eu vou Tem lá, que ser lá. eu vou me matricular lá, eu vou conhecer as pessoas e eles vão me contratar. Isso. Aí foi isso que eu fiz. Show. Aí o que aconteceu? Eu peguei amizade com a recepcionista. Isso aí. Uhum. Peguei amizade com a recepcionista, já contei um pouco da minha história, falei que eu já
eu me formei na Unifil, fazia na Unifil e tal. E quando foi vencer o meu mês, tipo assim, uma semana antes, ele me contratou. Fantástico, Ele me fantástico. contratou para... O próprio Valdemar. Não, o Valdemar já tinha Já vendido. tinha, já tinha vendido, já tinha e ido já pra... tinha ido embora para Balneário. Um ano, alguns meses antes, Aham. né? Na época era o Bart. O gerente. Bart, sim. Na época Claro. era, e daí ele já me contratou lá como Sim, estagiário da meio-dia 6. E o que eu trazer até esse ponto é exatamente daí onde você trouxe o ponto de você reconhecer os teus pontos falhos do físico. Eu acho que essa questão também que já, mesmo que novo, começando a competição, talvez a maturidade de entender que o negócio ia ser a longo prazo, né? Não ia Sim, acontecer como a gente vê hoje da nova geração que quer competir, começou a treinar e tal, já quer, e já, como Não, você falou, já tá deslumbrando a um É, patrocínio, nem a nova começou geração tá muito deslumbrada com isso. Ela acha que é do dia pra noite. Exato. Entendeu? Ela acha que ela vai começar aqui. Daí você vê um menino que acabou de começar a treinar. A primeira coisa que ele fala é: eu vou competir. Mas você vai competir como? Se nem físico você tem. Primeiro você Exato. precisa construir um físico, né? Construir uma maturidade muscular, né? E depois tem a questão hormonal. Isso aí, claro, que não tem como, né? Se você quer ser um atleta de alto nível, Sim, claro. a gente não pode passar o pano. Infelizmente, essa é a parte hormonal que na verdade a maioria não sabe. Exato. Que a maioria não sabe a quantidade que um atleta, ou até 212, Sim. ou Open, tem que tomar de anabólico para ficar desse tamanho. Exato. Né? Eu não vou ser, né? Não vou passar o pano aqui. Passar não vou, o pano, né? né? O Porque, Zop também fala que não. e aí, o que acontece? Essa nova geração, 15, 16 anos, olha para um atleta desse, né? Fazendo propaganda de whey, entendeu? E acha que ela vai ficar ali 2, 3 anos, 4 anos, ela vai conseguir ficar daquele tamanho, sem usar hormônio, ou a quantidade de hormônio que ela acha que usar é pouco, porque a maioria não sabe a quantidade real que Sim, um atleta e até mesmo A maioria não sabe. acompanhando conteúdos, podcasts de inúmeros atletas, eles não Não tem a colocam mínima ali. Na verdade, eles também não abrem totalmente ali a questão da dos quantidade que eles usam. protocolos, das Não quantidades, só né? para não, né, mas até mesmo por uma questão de segurança, acredito eu. Sim, Né? Porque se vê lá o cara, pô, tô usando ali Só que tantas gramas de hormônio. isso também acaba deixando essa molecada de 15, 16 anos meio cego para onde eles querem chegar. Iludida, exato. Entendeu? Porque o investimento é alto. O ano passado foi um dos anos assim que eu consegui evoluir o meu físico mais de todos, assim, de Certo. todos os outros anos. E eu peguei, parei e fiz a conta. Eu investi mais de 100 mil reais Sim, em um ano. sim. 100 mil reais, gente. Exato, é pouca coisa. Exatamente. Tô terminando de pagar ainda. Exatamente. Sim, porque é um investimento muito alto, né, Rafa? Aí você pensa, caramba, se eu tivesse investido esse dinheiro na minha academia, tinha dado muito mais retorno. Exatamente. Sim. Então, essa maturidade que é importante ter, eu acho que os atletas que estão entrando agora, e até mesmo quem é o fisiculturista, porque eu trabalho dentro da indústria também já desde o meu começo, né? Trabalhei com Integral Médica, Lander Fit, atualmente, né, Atlética Nutrition. Então, eu já tenho esse acompanhamento com os atletas. Então, na minha época de Integral Médica, a época de Rafael Brandão, a época de Horse, a época de Pacholok. Então, aquela época ali, que foram 3, 4 anos atrás, já não é mais a mesma. Hoje a gente não vê as empresas fazendo patrocínios de 100 mil, 200 mil de salário. Antes do que anteriormente. Mudou. Até, inclusive, tem alguns atletas muito bons hoje que estão sem patrocínio. Exato, e que já foram patrocinados por grandes marcas. E por quê? Porque o cenário mudou. E muito mudou exatamente por esse contexto dessa cultura fitness da geração nova, que eles perceberam. É muito mais fácil eu investir, vamos usar um exemplo da Growth, é muito mais fácil eu pegar uma menininha que começou a treinar agora, que tem 20 mil seguidores, mas que tá ali Estimula muito mais meninas não vou pagar um salário para ela, mas eu vou dar o suplemento e o cupomzinho ali, e as marcas começaram, a Growth que mudou
isso aí. Mudou esse cenário, né? Mudou esse e cenário, esse pensamento. exatamente. Por isso que agora a gente vê lá, beleza, as marcas têm os seus atletas, que ideia, onde a gente coloca literalmente que é o fora da curva, são as exceções, né? Como se mantém o Ramon, como se mantém o Brandão, como se mantém algumas questões até fora do esporte, o próprio Bitelo, o próprio Pantera. Então, Mas tem, assim, tem são algumas exceções, mas há quanto tempo, né, que eles já estão lá exatamente. de trás, né? Lá de Agora, trás. então, assim, exatamente assim, trazer essa visão, opa, quero ser atleta, mas assim, isso aqui, o que que vai trazer? É realmente de entender, ó, em percepção de talvez um patrocínio financeiro bom, talvez eu não conquiste como um atleta fisiculturista, mas se eu for um Influente, influenciador, um criador de Criador de conteúdo nesse conteúdos, né? sentido, faça sentido, né? Mas aí essa visão mesmo de, putz, beleza, talvez como o Rafa, com o teu físico, com a tua notoriedade, com o teu histórico de vencedor, isso trai muitas pessoas para a tua academia, traz. Então o dinheiro ele vem de outra forma, né? outras fontes, outras Exatamente. formas. De Igual forma indireta, né? hoje eu estou tentando focar um pouco mais nas minhas redes sociais, postando conteúdos que ajudam a galera a aprender a treinar. Eu evito falar um pouco de hormônio, porque assim, quando você fala de hormônio, às vezes a pessoa usa como regra, Isso. entendeu? E a maioria das pessoas acha que é o hormônio que vai realmente te dar o resultado. E o hormônio ele potencializa tudo que você faz. Então você tem que fazer melhor ainda se você tomar Exato. hormônio, porque senão você não vai ter resultado. Então ela acha que o hormônio que vai mudar ela. Sem hormônio, essas pessoas, os campeões sempre seriam os mesmos. Exato. Então, Exato. então o hormônio ele potencializa tudo que você faz. Se você não treina, se você treina intenso, se você tomar hormônio, você vai treinar com 5 vezes mais intensidade. Se você come 100%, se você tomar hormônio, você vai ter que comer 200%. Ainda melhor. Sim. Então, igual como, né, eu mesmo montei a minha preparação com vários tipos de alimento, colocando e tirando, vendo qual funciona mais e qual funciona menos. O meu organismo, ele não aceita uma quantidade de gordura muito alta, porque me dá acne. Certo. E assim, se eu colocar mais do que 2 gemas de ovo por dia, se eu começar a colocar pasta de amendoim e muita carne vermelha, começa a me dar espinha. Muitas espinhas. Muitas espinhas. A pessoa vai olhar pra mim falando, mas é hormônio. Exatamente. Pegou de uma marca ruim? É hormônio, pegou mais. Não, é hormônio. Igual Não, a gente exato, vê um é monte de totalmente. molecada aí explodindo de espinha, É. comendo só porcaria. Exato. E muito por Aí, esse contexto de muitos também, a gente vê a questão de flexibilizar a dieta, de sim, que... com certeza. de- Isso aí. Isso aí. Isso aí tá tentando facilitar o processo. Não, O processo é um só. exato. O caminho é um só. Uhum. Isso que a maioria hoje está tentando facilitar o processo. Antigamente não era tanto Sim. assim. Exato. Aham, concordo Lógico, com você. antigamente não tinha tanta informação, só que tinha as pessoas, elas se doavam mais, elas se esforçavam mais, entendeu? Tanto nos treinos quanto na dieta, tanto né? no treino quanto na dieta. Não é à toa que os físicos dos anos 90 e 2000 foram os melhores físicos. melhores físicos. Para mim foram os melhores. Sim, sim, sim. isso aí. E pensando no contexto de dieta, você com muita experiência, e eu como nutricionista também acabo tendo um apego maior sobre o sentido. Você percebendo aos seus testes e principalmente a gente aprendendo com os erros, né? Acho que mais com os erros que com os acertos. O que que você percebeu, você como atleta e como preparador de atleta, que melhor funciona para um contexto de construção de um físico? Não estamos falando apenas competição, mas que para a construção de um físico. O que que você percebe no contexto nutricional que é o que melhor funciona e sempre vai funcionar? Até muita gente, muita gente me julga um pouco Certo. por eu ser assim, não, o Simon ele é muito old school. O Simon ele só come isso. Muito raiz, né? Muito raiz. Mas eu falo, eu como isso porque é o que funciona melhor, eu já testei. Já testei outras proteínas, já testei outros tipos de carbo. Para mim, é o que funciona melhor. Entre os carboidratos, para mim, a batata doce é a melhor. Sim. Não tem outro. Para mim, é a batata doce. Por quê? Para você ter uma noção.
eu fiz uma preparação de 30 semanas. De 30 semanas. Nessas 30 semanas, eu não baixei uma grama de carboidrato. Fazendo 5 refeições de 300 a 350 gramas de batata doce por refeição por dia. Então eu comia 1,5 kg, 1,7 kg de batata doce. Sem sofrer fome, sem ficar estressado, sem vontade de comer doce. Fazendo uma refeição, fazendo 2 refeições livres, uma quarta à noite e uma sábado à noite, na questão do sódio. Entendeu? Só eu comia Burger King só para dar um choque de sódio 2 vezes na semana. Normalmente você come o quê, Rafa? Burger King. Como 3, 4 Burger King, Upper. E até para fazer a tua refeição lixo, você acaba também Também, focando só na isso, mesma, né? na mesma, porque daí tem um índice de sódio e gordura, né? Sim. Mais alto. Então, eu comer na quarta noite, na quinta de manhã, a pele tá mais colada ainda. Perfeito. E pensando no contexto como acaba sendo sempre praticamente a mesma refeição, o mesmo macro e também o mesmo recebimento dos mesmos nutrientes. Às vezes não há muita variação. No contexto de complementação, às vezes multivitamínico, alguma coisa assim, se pensa em alguma coisa Isso, aí, para complementar os nutrientes que a gente não está todos recebendo os de dias. outras fontes? Todos os dias. Daí eu coloco frango, né? O frango como proteína. Em toda a preparação eu coloco o peito de frango e coloco na finalização dos últimos 15 dias só tilápia. Porque a quantidade de proteína é a mesma, mas a quantidade de caloria é a metade. Né? Exato. Então, nessa questão só de proteína, mesma quantidade, a quantidade de caloria é melhor, só para terminar de tirar aquele estoque de glicogênio, aquele pouquinho de resto de gordura que ficou. E na questão de multivitamínicos, aí eu tenho que tomar tudo manipulado. Sim, né? exato. Então, manipular multivitamínicos, gosto de tomar também bastante magnésio para recuperação muscular, também até eu gosto muito do magnésio de manhã e à noite, porque ele me ajuda a relaxar e dormir muito perfeito. bem. E daí, um multivitamínico normal, né? Aí tem os outros hormônios orais também. Mas basicamente é isso, não tem muito segredo. Você não. faz o controle de sódio diário, assim? Por exemplo, ingere tantas gramas de sódio Não. ali e tal? Não faço controle de sódio de água. Geralmente, eu até água entre 3 a 4 litros por dia, todos os dias. E o sódio, como eu só como a batata doce e o frango, eu coloco ali 5 colheres de sal em 4, 5 quilos de frango. Sim. Mas eu tipo assim, não pesa a gramagem de sal durante o dia. Né? Fonte de gordura, o que você gosta de usar? O que no caso você sente melhor para você, que você coloca aí na tua dieta de fonte de gordura? Hoje eu coloco 2 gemas, né? Porque eu como 10 ovos de manhã e 10 ovos à noite. Então eu coloco uma gema de manhã e uma gema à noite. A fonte de gordura é só isso e as refeições livres, né? Aí eu coloco As refeições livres aí. Burger King. Nem azeite, assim, você não, acaba não colocando. não coloco nada. Entendi. E se eu colocar a pasta de amendoim, mesmo que seja pouco, no outro dia já começa a me sair espinha. Sim. E a minha pele hoje tá limpa, muito. Mas como assim? Você toma tudo de hormônio e sua pele é limpa? Sim, por causa da dieta. Sim, perfeito, perfeito. E nesse contexto, Rafa, assim, que é importante trazer no contexto hormonal. Você, como é muito metódico e testou muita coisa hoje, pensando no contexto do teu físico, você já chegou anteriormente até usar em quantidades maiores e não teve o resultado que hoje você tem? Sim, com certeza. Com certeza. Já fiz algumas loucuras, né? Sim. Boas e outras ruins, outras que funcionaram, outras que não. Agora, recentemente também, eu acho que no meu segundo campeonato que eu competi, o Pro Qualifier, eu acho que eu exagerei um pouco no final. Eu acho que isso me sugou demais. Eu poderia ter subido assim um pouco mais cheio. Não que o físico estava ruim, mas eu acho que poderia ter ficado um pouco melhor, né? Então, assim, já usei praticamente só na questão de peptídeo, assim, que eu nunca experimentei muita coisa, mas só o GH mesmo. Retratutida também, né? Nem penso em experimentar. Sim. Alguns atletas tá experimentando até para off. Sim. Até em off. Já talvez pensei em fazer um protocolo, experimentar para ver
se me ajudaria, mas como em off você tem que comer mais, então, Isso. né? E sempre esse teste você sempre faz fora de competição, né? Sempre fora de competição, sempre fora. Então agora eu tô fazendo um off bem limpo, tô tentando consumir aí de 5.200 a 5.500 calorias por dia, Sim. limpa, Aham. né, de comida, sem sujar. Não é fácil. Sim. Não é Todo fácil. dia a mesma coisa, né? Todo dia a mesma coisa, não é fácil. Então, até porque quando eu coloco a batata doce, eu sinto que fica mais fácil porque ela melhora o metabolismo, né? Sim. Então, quando eu coloco o arroz, além da quantidade ser muito maior, ele te enche. Cara, se comer 400 gramas de arroz 4 vezes por dia, bicho, A digestão é um pouco mais triste. tardia nesse sentido. não é fácil. E também já fiz o teste comendo só arroz num off e um teste comendo só batata doce, né? Que Sim. hoje eu fico só com a batata doce porque a condição do físico fica extremamente diferente. Sim. Extremamente diferente. Com qualidade, em termos de Qualidade qualidade. muscular, pele, a pele fica mais assim, ó. Tô em off, mas olha como é que tá. Sim. Né? Aqui aparece, ó. Sim. A pele tá fina, sempre fina. Aham. Isso porque eu não tiro batata doce. Perfeito, perfeito. E quando eu colocava o arroz, claro que não funciona para todo mundo. Às vezes tem gente que funciona com arroz muito bem, Sim. né? Que tá acostumado com arroz. Sim, E funciona. sim, com certeza. Mas tem, o né? meu físico, eu gosto de comer batata doce e eu sinto que sempre E o bom é que você já funcionou fez vários muito testes, melhor né, Rafa, comigo. né? Sim. E o bom é que você já fez vários testes com você, né? Por exemplo, isso Isso. é legal, né? Porque você vai ganhando a experiência do tempo ali de manejo, né? Desses Sim. macros e ao mesmo tempo vendo que o teu corpo responde melhor, né? Uhum. Ao mesmo tempo também, por exemplo, né, te fazer essa pergunta. Você costuma também usar sempre os mesmos hormônios em off e período de cut, assim, uma coisa que você sempre faz também é sempre a mesma coisa? Estou falando em quantidade, mas os mesmos, que muitas vezes você tem assim, ó, eu gosto mais, prefiro Qual aqui teve e mais tal, afinidade? né? Tem alguns hormônios que não funcionam muito bem comigo, que a Deca eu não gosto de tomar Deca. Para mim, meu libido vai lá embaixo, não Sim. funciona muito bem. Já a Boldenona, que é o mesmo princípio, funciona muito bem comigo, né? Tem muita gente que mexe com o psicológico, a Boldenona, Sim, mas é. comigo eu nunca tive problema. Então eu gosto de usar a Boldenona em off, né? Em vez da Deca ou do NPP. Apesar do NPP ser a meia vida mais curta, mas também eu não me sinto legal, meu libido cai lá embaixo, né? Certo. E geralmente testosterona base, né? Eu não costumo trocar muito, né? Por natato e cipronato, sempre fico com a Sempre dura entre esses teston. dois. Eu sempre gosto de ficar mais com a dura teston. E quando eu tô assim num off um pouco mais pesado, né, que eu coloco uma trembolona em natato, né, inantato de trembolona, eu diminuo a testosterona, porque senão fica muito androgênico. Então eu Sim. baixo junto, eu coloco o propionato, que é um pouco mais Certo. fraco, e diminuo a dosagem. Perfeito. Também funciona muito bem comigo, combinado com a trembolona, o Perfeito. propionato, é ótimo. Perfeito. E questão de vias orais, teve uma melhor responsividade com algum? Você se familiariza melhor com algum? Ou não teve uma resposta boa com Eu gosto muito em off de utilizar o Hemogenin pré-treino, Sim. né? Certo. Eu gosto de usar ele só pré-treino, né? De 50 a 100 miligramas pré-treino. E durante o dia, o Dianabol. Porque o Dianabol te dá muita fome, né? E, então eu consigo conciliar os dois, mas uma gramagem não muito alta. E funciona muito bem em off para mim, deixa o músculo cheio. E com a batata doce eu consigo ficar com o meu físico sem embaçar, entendeu? Sim, Você perfeito. fica, o seu peso vai subindo, mas a sua pele ela não perde muito qualidade, né? Exato. Você tem um ganho mais real, né? Você consegue visualizar e ver um ganho mais real de Isso, massa, né? Porque e não você tem tanta fica bem, né? retenção Tipo assim, e a qualidade tá ali, né? porque eu vejo muitos e muitos atletas enchendo o rabo de comer lanche, pizza, coloca muito carbo ruim, um saco de pão. É. Eu acho que quando você acumula muita gordura, depois você tem que perder. Sim. Às vezes sobra pouco. Sim, sim, sim. E o que dá pra perceber também, você falou assim, cara, tua textura de pele é muito boa, sem questão de acne, percebeu muito que o controle de uma alimentação mais limpa e pragmática te ajudou muito nesse sentido, mas que a gente percebe que muitas pessoas têm outros colaterais, como assim, questão de queda de cabelo,
entre outras coisas. Visivelmente, assim, cara, você tem mais cabelo do que galera que usa, às vezes, só Eu já uma tô terça e uma tô oxa com aí. 34 anos já, então Sim, já não sim. sou um menino tão novo Sim. mais, Você né? percebeu que é muito mais a tua genética ou você percebe que alguns cuidados você faz realmente para prevenir algumas questões não aí? faço cuidado, mas acho que é mais em relação à genética, né? Eu senti a última agora, que eu tomei bastante halotestina, até exagerei um pouco no final da preparação. Foi um dos hormônios que eu achei que eu exagerei, que eu podia ter dado uma segurada, que eu acho que me sugou demais no final. Certo. O halotestin, né? O halotestin, ele cola mesmo a sua pele, Sim. tem que ter uma mentalidade muito boa, porque ele é extremamente agressivo, Sim. né? Sim, aham, com certeza. Então, e eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu nunca Show. tive problema. Que bom. Tanto a trembolona, Uhum. tem gente que fala que parece que eu não tô tomando nada. Sim, sim, Porque eu sou um cara bem calmo, mesmo tomando trembolona. sim. E o halotestin é pior que a trembolona, só que Sim. a vida é mais curta, né? Aham. Principalmente no treino. Mas uma coisa que eu vejo no treino que o halotestin dá, ele te dá uma concentração e um foco fora do normal. Sabe? Legal. Você consegue. É Foi o que eu senti também. fora do Lá atrás, normal. quando eu tomei, foi, acho que dos hormônios, né? Desses hormônios, assim, que mais, assim, absurdamente você sente a diferença. Isso. E força, né? Com E certeza. força, Dá mesmo uma você força. estando com déficit calórico, muitas vezes, né? Que não é putável e tal, rapaz, é um negócio absurdo, assim, né? Uhum. Parece que você tá até, o nível de força, né? Parece que até que você tá em off, que você tá, Sim. né, numa concentração É, de força alta. claro que eu usei aí nas últimas 6 semanas, 7 semanas aí no máximo, né? Eu achei que ele caiu bastante meu cabelo, mas depois já Sim. começou a voltar, entendeu? Sim. Parei com ele e já começou a melhorar Sim. novamente. Sim. E uma outra coisa também que não deve ser só para mim assim, né? Funciona só para mim. Mas como eu faço uma preparação muito mais longa e praticamente não abaixo nada de carbo, É, eu consigo aumentar minha massa muscular muito em cut. Sim. Muito. Show. Em cut. Então, a minha massa, em vez de você depletar, né? Você acaba hipertrofiando em cut. Sim. Porque o hormônio potencializa tudo. Se você está comendo 1,5 kg de frango por dia, Exato. 1,5 kg de batata doce, é Sim. limpíssimo. Sim. Você acaba perdendo gordura e ganhando massa muscular. Sim. sim. Perfeito. Você acaba tendo E o aproveita que o todo hormônio. mundo quer. Exato. E aproveita aquele anabolismo, né? Da Isso, sinergia o do hormônio anabolismo, com a isso. quantidade de comida, né? Porque assim, já que você está jogando hormônio lá em cima, né? Seu metabolismo tá a milhão, tá com T3, Isso. tá com GH, Uhum. tá com insulina, É. né? Então, você tá anabolismo, tá no anabolismo total ali. E você come pouca comida. Sim. Sim. Exato. Então, se você dá comida pro físico, o físico trabalha. Sim. Até você trouxe um assunto muito interessante. Eu, como fico dentro do consultório, muitos pacientes, eles querem usar o GH porque vendem que é como se fosse o hormônio da beleza mesmo e tudo mais, né? E muitas vezes a gente vê aquele paciente que ele não tá no físico para usar o GH ainda. A gente sabe que é um hormônio até que tem uma certa segurança e tudo mais, muito se utiliza assim dentro do consultório médico, muita mulherada gosta também, Porque todo mas mundo acha que ele é o milagroso de todos. fala assim que a ele pele vai Faz o virar. milagre, né? Mas assim, o que que você vê que é o momento certo, ou o ponto certo a se iniciar a utilizar ao GH, tanto por um atleta, mas também quando você percebe que é até um aluno seu e tudo mais, que não é a nível competitivo, não tem pretensão competitiva, mas que aquilo realmente talvez faria diferença. Assim, eu já usei muito GH em várias dosagens, em vários horários diferentes. É, E hoje eu vejo como um profissional e treinador de atleta, né? Se uma pessoa, até para uma pessoa normal, né, que quer estética, que vai lá, gasta 10 mil reais de GH, fica feliz com o GH, mas o físico não muda, né? É. Então é assim, eu acho assim, o GH, ele lapida o resto que falta. Ele te lapida. Um exemplo. Tem aquela gordurinha ali que tá difícil de sair, aquela condição de pele que não chega. Você já tá treinando há muito tempo, você já tá de dieta a 100% e você quer melhorar mais a sua maturidade muscular, você quer refinar o seu físico. Aí eu acho legal. Refinar o físico, né? Aquela geralmente subescapular ali, a gordura de glúteo, né?
Ainda mais juntando o GH com T3 insulina, né? Quando você sabe manipular de uma forma correta, que não é difícil, não é fácil, É né? tão fácil, não tão Não é simples. né? fácil manipular de uma forma correta. Eu acho que o GH ele termina de refinar o físico. Eu acho assim, um atleta hoje, acho muito difícil um atleta competir alto nível sem a utilização do GH, Sim. né? Alto nível. Mas você consegue você quer ser uma pessoa esteticamente bem, quer ter o físico bom para praia, para academia, para tirar foto, não acho necessário. Se você for uma pessoa extremamente focada, já utilizar hormônio, porque assim, o GH potencializa muito os outros hormônios também. Sim, com certeza. É Isso isso aí. que é legal, né? Isso que é o legal dele. Mas desde que você siga 100%, você tomou GH, comeu doce, já era. sim. Entendeu? Tá jogando dinheiro no lixo. Sim. Dá pico de insulina, corta o efeito de GH. Então, cada vez que você sai da dieta, é igual beber bebida alcoólica, né? Sim, Exato. Você tá tomando hormônio, tá treinando, tá fazendo dieta, tá bebendo bebida alcoólica no final de semana, vai ter resultado? Vai, mas muito menos do Com que você certeza. poderia. Então, o GH é um investimento que você faz desde que você siga 100% tudo. Tem relação a treino, a dieta. Eu já usei de 2 até 25 dia. Dia. Nossa. Essas dosagens altas, quando você usava, você sentiu físico, assim, no sentido, assim, por exemplo, Eu de sentia- colaterais e tudo mais? Eu O que você nunca sentia? senti muito colateral. Uhum. Questão de formigamento na mão, né? Geralmente mão, pé. Eu sentia muito, a minha mão assim, ela parecia mais inchada, sabe? Eu Sim. sentia uma pressão na mão. Sim. Isso, mas não chegava a formigar. Dor de não. cabeça, Isso. coisa assim ou não? Dor de cabeça não, mas a minha esposa, às vezes ela utiliza uma dosagem bem baixinha de GH e já começa a formigar a mão muito, principalmente à noite. Mas eu sentia uma leve pressão na mão. E eu me sentia um pouco mais inchado que o normal, né? Sim. Porque o GH ele retém um pouco de Tem líquido. líquido, né? Isso. Só que mesmo assim eu sentia um músculo muito cheio e muito denso, Muito denso, ao mesmo né? tempo. Né? Então eu sentia sempre. Então, como eu já tomei de várias formas do GH, então quando eu cheguei a tomar 20, 25 I por dia, Você dividia, então né? eu fracionava, né? Eu acordava, eu já tomava, né? Certo. 4 I logo quando acordar, 4 I pré-treino, 4 I pós-treino, né? 4 I antes de dormir. Então eu fracionava, né? Durante o dia. E foi a época que eu tive mais resultado, com todos os outros hormônios, né? Que ele potencializa tudo. Sim. Então, ainda mais com a insulina. Eu consegui ganhar 6 quilos sem embaçar o físico. Sim. E até a questão da Em insulina. 8 semanas. Sim. Em 8 semanas. Insulina é sensacional, né? Lógico, né? Falando sim, assim, devido isso. a... A questão da insulina é muito delicada no ponto de vista realmente acertar a dosagem e ter os cuidados ali, né? Mas como você é muito metódico, acredito que talvez você não tenha passado algum sufoco usando insulina alguma vez. Não, ou já... tipo assim, quando o ano passado, de um campeonato pro outro, eu queria subir mais pesado, Sim. né? E ainda mais com densidade. E eu tinha poucas semanas. Uhum. Então eu falei, agora é a hora de colocar insulina. Então eu ia dosando os horários, né? A quantidade de carboidrato, se tava dando ou não. Um exemplo, eu comia, tomava GH, insulina e 1 hora depois eu ia treinar. Aí eu treinava, terminava de treinar, tomava GH, tomava insulina, 15 minutos comia de novo. Uhum. Aí, pela quantidade de carboidrato que eu coloquei, tava batendo legal. Beleza. Nunca teve problema. Não tive problema. Mas no começo, eu tive que aumentar de 300 para 450 gramas de batata doce. Porque começou a me dar hipoglicemia durante o treino. Sim. Aí começa a dar ataque cardíaco, falta de ar, controlável. Né? Sim. Você consegue segurar, né? Nada. Mas é uma utilização de 15 UI. Sim. 15 UI de insulina, pré e pós-treino. Sim. Né? Que é uma Perfeito. dosagem baixa e é a insulina ultra rápida, né? Sim. Sim. Então, E depois que eu regularizei a quantidade de carboidrato, aí beleza, ótimo. E você consegue comer 450 gramas de batata doce e 300 de frango 1 hora antes do treino, treinar depois de 1 hora, e logo em seguida comer mais 450 gramas de batata doce e 300 de Sim. frango. Acabando o treino. exatamente. Já logo depois Já que acabar logo o treino, depois. comer. Já Sim. comer. Sim. Uhum. Rafa, Nessa época eu consegui fazer 6 refeições dessas no dia. Uhum.
Então, Normalmente, como você faz esse período de uso de insulina, né? Você usa tanto no off quanto também no período de cut, né? Mas você usa por um tempo muito longo, você cicla, você pega momentos e fases, como você faz eu normalmente? gosto de usar em off eu gosto de usar muito a insulina quando eu tô na quantidade de dosagem maior de miligramas de hormônios. Sim. Né? Quando eu tô com a dosagem maior de hormônio, tô lá no pico de quantidade de comida e hormônio. Questão de 6 semanas aí. Certo. Né? Depois eu já tiro insulina, diminui um pouco o hormônio e, né, para continuar conseguindo comer e tudo mais. E no período do cutting é em momentos assim específicos, né? É muitas vezes em dias específicos. Na verdade, no momento do cut, o ano passado eu não usei insulina, o cut inteiro. Aí, depois que eu competi em Londrina, eu tinha poucas semanas para subir e eu queria subir mais pesado e maior, né? Maior. Então, aí eu fiz um teste com a insulina, né? Fiz um teste nas primeiras semanas, funcionou bem, eu continuei. Aí foi que eu consegui chegar mais cheio, mais denso, mesmo com insulina, só comendo extremamente limpo, né? Sim. Pensando no seu pós-campeonato, assim, a questão do controle do peso, eu acredito que você não tenha dificuldade de bater peso e Não, tudo mais, né? Mas pensando assim num pós-campeonato, que a rebote, gente, você fala. Que exato, todo mundo bem, fala, né? exatamente. Rebote. Como que é pra você? Eu Consegue já, manter bem? eu já vivenciei as duas partes, né? O lado de preparação mais curta, né? Com quantidade maior de cardio e menos comida. Sim. E o lado da preparação mais longa, sem tirar quase carboidrato, sem estimulante, né? Tipo assim, estimulante, tô falando de cliboterol, pulmonil, essas coisas. E sem fazer muito cardio, sem cansar muito o físico, né? Eu tive esses dois lados. Em 2023, eu fiz uma preparação um pouco mais curta, de 14 semanas. Então, eu coloquei cardio 1 hora todos os dias. Fui baixando o carboidrato toda semana, né? Então, só coloquei só batata doce também, mas eu baixava muito carboidrato, usei estimulante e o meu estresse foi muito maior, a minha fome foi muito maior, a minha vontade de comer foi muito maior. Então, você já acordava vontade de comer, vontade de comer. Certo. Então, quando você tá com o estoque de glicogênio lá embaixo, parece que você vê a foto da comida, você sente o cheiro dela. Sim. Fica muito mais palatável, né? Tudo que você Palatável, né? come. E então, em 2023, depois do campeonato, eu queria comer tudo que vinha na minha frente. Porque meu estoque de glicogênio estava lá embaixo, eu estava totalmente depletado. E você acaba comendo sem ver. Sim. Só que assim, mesmo assim, é 2 dias só. Depois já volto ao normal, já volto pra dieta. Só que esses 2 dias assim, foi comendo tudo que vinha na frente. Porque vontade mesmo, parece que Teu corpo tava pedindo pra você. tá pedindo, tá? Sim. Mas depois, né, eu sempre fui muito controlado, muito focado nessa parte de estragar o físico. Sim, sim. Aí falando na outra preparação, que eu fiz uma preparação mais longa, menos desgastado físico, né? Não tive vontade de comer nenhuma. Não deu vontade nem de comer pizza pós-campeonato. Comi Normalmente, 2, 3 pedacinhos. Doce, zero. Fui comer pizza para comemorar sábado à noite. Não comi nem a pizza doce, comi 3 pedaços de pizza. No outro dia voltei para dieta. Já tá normal, né? E 100% já voltei a comer. Então eu não tive nenhum rebote. Na questão de hormônio também, as pessoas erram muito. Porque para de treinar, para de tomar hormônio, come muito, né? Exato. E daí joga o físico fora em 3 semanas. Em 3 semanas o físico tá lá retido, inchado, daí ela vai voltar a colocar um pouquinho de hormônio, volta a treinar com mais intensidade. Ela falou, agora eu preciso descansar. Não, pós-treino, pós-campeonato que você precisa mais segurar o físico e aproveitar que ele tá pedindo, né? É onde eu acho que o pessoal erra bastante, principalmente que depleta demais, né? Depleta demais. Como Então depleta demais, chega nessa fase, a pessoa fica com muita vontade de comer ela pós-campeonato. fica cega. Ela Sim. quer comer, né? E aí entra a questão também, lógico, né? Não só da depressão, né? Depletou demais, muitas vezes também
desidrata demais. Desidrata o físico e tal, demais. aí depois absorve muita água, né? O A risco questão da comida e ao o mesmo tempo da quantidade de água que retém, né? o risco renal é absurdo também, né? Absurdo. Ah, É absurdo. eu tenho um exemplo de um atleta no ano passado, inclusive, que eu me preparei ele para subir em Londrina. Eu falei, segura a comida, volta a treinar. O que aconteceu? Comeu tudo que vinha pela frente. Ficou uma semana internado. Né? Ficou uma semana internado. Teve problema renal, Uhum. porque o organismo não consegue fazer a Exato. absorção de tudo que você comer ali, né? Então Sim. tem uma sobrecarga renal muito Sim. grande, né? E foi parar no hospital, ficou uma semana internado. Sim. Sim, e muitas vezes isso é irreversível, né? Porque se baixa muito a taxa de exatamente. filtração glomerular, muitas vezes é Ele teve uma que ficar de questão. sonda, 3 dias de Sim. sonda. Sim. Sim. E até pensando nesses cuidados preventivos, que a gente sabe que não tem como, né? O uso, né? Até em dosagens suprafisiológicas, até muito mais do que se deve, e a junção de inúmeros medicamentos, e a gente sabe dos seus colaterais, não tem como, hipertrofia de miocárdio, Sim. questão engrossamento do sangue, aumento de pressão, alteração do colesterol, entre a parte hepatotóxica. Como é teus cuidados? Tem um médico preventivo por trás? Faz os exames, os check-ups rotineiramente? Eu tenho Como que alguns tá? alunos médicos que às vezes são de outras áreas, assim, mas Sim. sempre trabalham junto comigo, entendeu? Perfeito. Então, os exames são sempre os básicos para você Sim. conseguir ver o hemograma, né? Como que tá o estradiol, como que tá o texto livre, né? Todos os exames aí de 20 e poucos exames, né? Sim. Principalmente a lipoproteína A, por causa do Sim. rim e tal. Isso. Então, pelo menos 2 vezes no ano eu faço e analiso junto com meus médicos, né? Com meus alunos médicos. Daí, se tiver que colocar algum outro medicamento ou não, Tá. a gente coloca. Eu vejo Sim. como que tá. Às vezes TJ, TGP tá um pouco alterado. Aham. Aí eu já dou uma segurada, entendeu? Tá. Até voltar ao normal. Às vezes o estradiol tá muito elevado, Sim. né? Então, coloco baixo, porque não adianta nada. O estradiol tá lá Sim. em cima, vai ter Sim, um acúmulo maior de gordura, um vai ecocardiograma, aromatizar isso também. E a parte do coração, né? Você o perguntou, ecocardiograma, faz uma também, avaliação. Esse ano eu que é não o que o fiz pessoal ainda. mais sofre, né? Esse ano eu não fiz ainda. Mas uma coisa que eu sinto muita diferença, né? Pelo menos 2 vezes por ano eu faço sangria, né? Isso que eu ia E a perguntar, pessoa que me quantas faz vezes? sangria, ela chega em mim e fala assim, a maioria das pessoas que fazem sangria, o sangue tá super grosso, eu tenho que tirar 3, 4 vezes. Aham, exato. E sempre quando ele vem em mim, ele tira uma vez, meu sangue tá fino. Show. E uma coisa que influencia muito na especificidade do sangue, né? Aham. É a batata doce. Sim, fantástico. É um dos melhores alimentos, batata em doce qualquer ajuda contexto. muito, então, É um né? dos mais Doce, completos, muito, isso é muito. fato. E você já percebeu até algum tipo de éster de testosterona, alguma variação de testosterona que você percebeu que alterou mais o teu hematócrito, algum hormônio específico que você percebeu que, putz, esse aqui foi um pouquinho mais, viu um ponto ali na Não, eu não parte... consegui ver específico assim qual seja ou Sim. não, né? Porque você sempre você não sabe qual que tá fazendo, está te dando mais colateral ou não, né? Então você não sabe diferenciar Sim. como não, mas Sim. geralmente essa parte assim, como eu sempre tive um controle muito grande na Da dieta, eu acho alimentação. que Esse influencia é um muito, impacto Segura fantástico. bastante, Até né? mesmo Os porque se núcleos, você se você tá lá concentrado, né, e você vai fazer ali, no caso a sangria, né, a doação, não é doação de sangue, não tem nem como doar esse sangue, mas vai lá, Cria mesmo, aproveita, né? sangue, vai tirar o sangue Exato, ali e jogar literalmente fora. tirar o sangue. Esse cuidado do sangue é muito importante, porque se você retirou, o teu corpo, de certa forma, ele é inteligente, ele vai querer compensar isso aí de uma forma de novo. Então, isso acaba também sendo uma sobrecarga ali. Então, não é só, beleza, fiz a sangria, resolveu o problema. Então, o contexto dietético é um dos mais A gente importantes entra aí. na parte do diurético também, que é uma Exato. coisa que eu seguro muito. Sim. Eu não gosto de utilizar diurético. Aham. Bem assim, bem suave, bem tranquilo mesmo. Sim. Eu uso assim, no último dia, um dia antes, E normalmente é o 1 que? a É 2 dias antes, furosemida mesmo? espirulactona, Espirulactona, já. 25 a 50 miligramas, mais nada. De dias 25 a 50 É, miligramas. E só. olha que é
sossegado, né? Só, Esperou comparado aos outros. 2 dias antes, 25 miligramas, dia antes, E mais 20. olha que bacana. Só. Isso se dá muito pela limpeza da dieta, por ser Sim. pragmático. Então, assim, porque a gente vê até A pele já tá contexto, fina, né? a gente vê até contexto da própria mulher, o homem, então, putz, começou a ter acne, tá errando a dieta, fazendo. Aí vai lá, Coloca. 50, 100 miligramas de espirulactona. Já E resolve o problema, muitas vezes. cara desse tamanho usando 25 miligramas, entendeu? Então, 2 dias antes, só pra subir no e, ó, palco. exatamente. Mas isso que é o interessante para a galera entender, é esse controle que você faz sobre a tua dieta, por ser muito limpa, Não é hormônio, é dieta. já tira É muito dieta. dos colaterais e muitas coisas que as pessoas normalmente têm. Porque Sim. elas associam, elas usam muitas vezes o hormônio de muleta, né? Para falar, Exato. Porque poxa, assim, não, quer ter o exato. resultado, mas quer continuar comendo besteira. É que assim, o Exato. hormônio, ele vai potencializar a produção de células sebáceas, né? Sim. Você vai ficar com a pele mais oleosa. Sim. Então, você tem que ter um controle ainda maior da dieta. Exato. E se você tiver esse controle, não vai te dar colateral. Sim. Né? Sim. Pelo menos na pele, o colateral vai ser o menor possível. Sim, com Então, certeza. quanto maior o controle, principalmente na dieta, cara, isso aí influencia bastante Sim. na questão de aromatização do Sim, hormônio. perfeito. Você vê, às vezes, mulher principalmente, com a pele acabada. Acabada. Pele. Tem Então, muitas aí, né? às vezes a mulher ainda é pior ainda, pior porque ainda. ela tem que usar menos hormônio e ela tem muito mais efeito colateral, às vezes irreversível. Isso, né? exato. Exatamente. O cuidado é muito maior. Muito maior. Muito com maior, né? certeza. Dosagem, período, ao mesmo tempo também tem a flutuação hormonal, Aham. né? Que ela é Até diferente, né? essa questão hormonal, né? Muitas vezes a mulher, principalmente vou falar assim no cenário comum, né? Que a minoria tem potencial a ser atleta, mas o que todo mundo aqui, né, na academia, grande parte usa, acaba até indo em médico e tudo mais, sempre a mulher às vezes associa a questão do uso da oxandrolona, né? Porque é o mais seguro e tudo mais, mas nem sempre, né? Há uma Nem individualidade. sempre. Às vezes é muito melhor, às vezes, usar uma dose injetável menor de Masteron do que você utilizar 5, 10 miligramas de uma oxandrolona. Tem muito mais resposta, tem muito menos colateral, né? Mas o contexto dietético é o fundamental, não tem, Rafa, não fala tem o pra que gente dizer. como é que funciona teu treino, cara. Por exemplo, pela experiência que você tem de treino, né? Pelo processo que você foi fazendo Criando. contigo aí, o que que você sentiu de melhor resultado para você? Em termos de divisão, como é que você divide seu treino, como é que você periodiza seu treino? E até mesmo dividido por fase, né? Como Essa que chega é no- uma parte que eu gostaria muito de entrar, né? Falar um pouco do meu treino, até para abrir a mente um pouco dessa molecada aí. Exatamente. Na parte do treino é old school também. Não tem segredo nenhum. Nunca teve, Pô, nunca mas eu vai achei que você ia ter. chegar aqui e falar que tinha um segredo, que tinha aquele Não, exercício mas específico. mas eu vou contar qual é o qual é o segredo que ninguém sabe. Lá no final do podcast. Pra reter a galera até o final. Então, finalmente, segura aí. Então, o meu treino eu divido em grupos musculares, né? Coloco basicamente um grupo por dia, né? Treino de segunda a sábado, não descanso no meio da semana, descanso só no domingo. Certo. Meu treino é há anos assim, funciona muito bem assim, né? Funciona muito bem. Algumas fases do meu treino que eu quero dar ênfase em certo grupo muscular, eu treino mais de uma vez na semana. Certo. Então, se eu quero melhorar um pouco mais meu posterior de coxa, eu coloco ele junto com o treino de quadríceps. Primeiro exercício, estimulo, depois vou treinar quadríceps. Né? Braço. Eu tinha o braço muito ruim, meu braço melhorou muito assim, uns anos pra cá, porque eu consegui estimular, fazer o treino de peitoral, 5 exercícios, geralmente 25 séries total, no máximo, não passava disso, não passo disso. E estimulo aí um exercício, 5 séries de tríceps. Você já treinou peitoral, já pegou tríceps, termina de fadigar o tríceps. Dorsal a mesma coisa, termino ali o treino de dorsal, faço um treino de bíceps só para ter um exercício de bíceps, 5 séries para terminar de fadigar o bíceps. Tá na hora de comer. E aí o treino de perna eu divido, né? Posterior e glúteo, e o outro só quadríceps. Né? Certo.
Coloco Certo. o posterior no meio da semana, porque no meio da semana ali eu tô trabalhando o dia todo, então eu treino um pouco mais tranquilo, né? E sábado é um dia que eu acordo um pouco mais tarde e eu coloco treino de quadríceps. Que é o dia que você Ombro. tem mais, né? Descanso. Isso, eu acordo um pouquinho mais tarde, né? Consigo comer um pouco melhor antes do treino. E divido o treino de ombro trapézio e outro treino só de braço, né? E um treino de braço que eu achei que me desenvolveu muito, né? 3 séries de bíceps, 3 séries de bíceps, três exercícios de bíceps, 3 exercícios de tríceps alternados, né? Alternados. Faço um de bíceps, depois terminei as 4 séries, faço outro de tríceps. Depois foi um do que me deu mais resultado no desenvolvimento de braço. É bacana você falar Resultado isso, e né? maturidade também. Bacana você falar isso, né? O pessoal hoje fala muito dessa questão de ter que não fazer, por exemplo, séries combinadas ou exercícios muitas vezes que podem ser intercalados ou tal, porque o processo de hipertrofia, que tem que ser, de repente, regras, né? O pessoal começou a colocar muitas regras, né? E não é E isso. não é assim que Não funciona. é isso. É assim, a gente que trabalha com consultoria de treinamento, a gente conversa com o aluno, monta o treino para o aluno e ele segue, Sim. né? Só que ele segue sozinho, ele segue o treino que você montar. A gente não sabe o tanto de esforço que ele está fazendo, Sim, o nível de esforço, né? né? Então, aí a maioria fala, eu não tô tendo resultado. Falei, vamos fazer o seguinte, vem cá, treina uma semana comigo. Parece que ele nunca treinou na vida. Exato. Parece por quê? Porque a maioria das pessoas, 90% das pessoas que treinam nas academias hoje, não se esforçam, não gostam de sentir dor. Começou a sentir dor, para. Por isso que a maioria não tem resultado. E quando ela Exatamente. contrata um personal, uma pessoa que acompanha, aí ela vai começar a sentir o que é realmente um treino de verdade. Então, até para as pessoas que nunca treinou com personal, acha que não é válido pagar um personal porque ela sabe treinar, não sabe treinar. Não sabe. O dia que ela treinar com um personal, ela vai ver que é totalmente diferente. É um investimento que vale a pena. Nem se você tiver um dia, guarda o dinheiro e paga uma aula, você já aula vai que mudar a seja. cabeça. Uma aula, Sim. né? Muda Bom, totalmente sim. a cabeça. Um bom personal, né, Rafa? Um bom personal. Exato. É, Por favor. Não, dá isso é ênfase aí. importante. Um bom personal, um personal que sabe treinar, que vivencia isso constantemente Exato. e diariamente. Porque Exatamente. tem que treinar. Não é aquele que só vai tirar o peso e vai filmar pra você, né? Porque parece que tem que ter curso de Instagram agora, né? Pra ser pré-requisito pra contratar um personal, né? Isso Já é chega fato. com o tripé já. Exatamente, exatamente. E assim, principalmente no treino de braço, qual que é o segredo principal para o desenvolvimento do treino de braço? Ângulo de movimento. Todas as pessoas, maioria, treina errado nessa questão. Por quê? Ela faz rosca direta no cross, rosca simultânea sentada. Fez 3 exercícios igual. Sim. Praticamente igual. Não né? mudou muda nada. nenhum Não mudou nenhum ângulo, É. não atingiu as cabeças diferentes do bíceps. Por isso que não desenvolve bíceps. Sim. Desenvolve pouco. Pouco, né? Né? Não no mesmo potencial que poderia. Então, mudou a angulação, tanto no bíceps quanto no tríceps. Ela fez tríceps pulley, fez tríceps corda, tudo com a polia alta, igual. Fez ali o tríceps inverso na polia. Fez 3 exercícios igual. Não estimulou o braço. Não vai crescer, não adianta. Sim. Agora, a partir do momento que ela mudou o ângulo, aí ela consegue atingir todas as cabeças e começa a desenvolver o braço de verdade. É o que, no caso, a gente, né, falando assim, fazendo uma analogia, é que eu faço muito com as meninas no glúteo. Isso, Exato. a mesma coisa. Que a gente consegue ter um resultado muito bom, né, com exercícios localizados, Mudando os através dos ângulos, né, de mudança Sim. de ângulo, de vetor, de força e por aí vai, entendeu? É o mesmo parâmetro, né? Isso dá muita diferença no resultado final, porque você consegue atingir as cabeças do bíceps, do tríceps, Sim. né? E consegue alongar ele não fica encurtado, não cresce assim só naquele grupo específico, fica só naquela cabeça e desenvolve pouco. Então você consegue crescer o braço como um todo, né? Até porque 2/3 do braço é tríceps. É, exato, E exato. a pessoa foca no bíceps. E
o descanso, principalmente para vocês atletas, é muito importante, né? E acaba tendo um dia de descanso semanal, ou quantas Descanso vezes? no domingo. No Só. domingo. Na verdade, eu precisava descansar mais do que eu descanso hoje, porque eu durmo tarde todo dia, durmo 11h30, meia-noite e acordo 5h30 da manhã, todos os Por dias, causa da tua rotina, né? por causa da minha rotina. Rotina de Então, trabalho, começo a dar atendimentos. aula 6h15 da manhã e daí eu tenho que dar aula, tenho que administrar a academia, né? Eu também aí faço as consultorias, também faço liberação miofascial também, Rapaz, né? muita coisa, Com então. ventosoterapia e microagulhamento, também eu faço. Então, Hoje, a tua rotina, por exemplo, a tua rotina é de quantas horas de trabalho, conciliando também com treino? É praticamente o dia inteiro, né? Praticamente. de O dia 6 inteiro. da manhã Dá até 10h30 da noite. isso aí. Rapaz, se você É tivesse de mais... abrir a academia e fechar a academia, né? Pois Literalmente. é, pois Mais ou é. menos isso, mais ou menos isso. Você acredita que se de repente você tivesse um pouco mais de tempo para descansar, né? Ah, com certeza. Descansar, de repente ter um dia a mais de descanso, mas você conseguiria ter um desenvolvimento melhor? Sim, é assim, porque Uma daí recuperação você melhor, consegue ter uma desenvolvimento recuperação melhor, né? Eu acho que se você descansa mais, você se recupera mais, o seu treino é melhor, melhor. né? Você consegue treinar ainda mais pesado, Sim. né? Então, isso tenho certeza que me atrapalha um pouco, mas ou é isso ou não é, Sim. Não é. entendeu? Perfeito. E Rafa, pensando no futuro aí, né? Presente e futuro, contexto, tua projeção como atleta, qual que é o seu próximo, acredito que né, venha aí o Procard em breve, se Deus quiser, mas no contexto assim, o que que você está se programando, o que que a gente pode esperar do Rafa atleta aí e também do Rafa empreendedor, o que que você tá visualizando aí para um futuro Visando breve? os anos Isso, que isso, os seguem pela próximos frente, é anos, é. isso. Bom, em relação à relação profissional, eu pretendo trabalhar mais com consultoria, né? Também consultoria, mais nesse lado online, não deixando de fazer o presencial, mas trabalhando um pouco menos presencial, um pouco mais online, porque daí eu consigo descansar mais melhor. e ter um pouco mais de tempo para fazer minha comida, para descansar, né? Até para administrar meu negócio, né? Que é a academia, porque a academia são situações para resolver o dia todo. Então, às vezes você tá dando aula, você tem que terminar a aula, sair correndo resolver e voltar, né? Então, nessa questão, pretendo também continuar evoluindo a academia, né? Expandir ainda mais. Agora eu estou terminando de fazer um consultório lá na frente, tô terminando de mudar o meu consultório do fundo, eu vou passar para frente, então a pessoa não vai precisar entrar na academia mais, ela vai ficar na recepção ali para poder ser atendida. Estou terminando o meu consultório ali. Nessa parte de academia e profissional, é isso que eu pretendo e pretendo também ficar mais conhecido, pelo menos nacionalmente, na questão de atleta, não como atleta em si, assim, subindo, mas como influenciador, Sim. né? Claro que o atleta vai ser o complemento, mas como influenciador, né? Aham. Que é, na verdade, a figura do treinador que é atleta. É, Né? é Isso. É o cara que o cara, trabalha com as duas coisas. Porque hoje tem, a gente está vendo vários atletas que tá deixando de ser atleta para ser empreendedor. exato. A gente certeza. tem duas situações aí que é o Giga, o próprio Giga, Sim, né? exato, Sim. um mega empresário. Acabou de abrir uma academia, né? E a gente tem o outro também, aquele do Sul, como que é o nome dele? Competiu com o Brandão aqui no Brasil já, um polaco. Que é irmão, que tem irmão Boff. gêmeo, o Boff. Vitor. Boff, isso. Vitor, Boff, né? Vitor Boff. Vitor Boff. Vitor Boff. O Vitor Inclusive Boff faz tempo que eu não também. vejo ele no cenário aí. Por isso, ele se exatamente. aposentou e abriu uma academia Gabriel lá Academia no Sul. também. Lá no Sul, Sim. né? Né? Show. Então, porque eles estão enxergando o cenário Exatamente. como um todo, né? Exato. E eu acho que hoje eu tenho muita vontade de ainda virar pró, mas não é uma prioridade, Sim. né? Sim. Porque eu acho que o pró hoje está sendo a aposentadoria de muito atleta. Sim, É exato. verdade. É verdade, Exatamente. com certeza. Eu acho que está sendo a aposentadoria de muito atleta. Por quê? Porque ele é amador, né? Eles competem aqui. E agora está cada vez mais difícil, né? Exato. Porque hoje você não é só ganhar um campeonato pro que você qualifica para o Olímpia,
né? Tem que ganhar alguns campeonatos, somar ponto para conseguir classificatória. Então, tá cada vez mais difícil. E a maioria dos campeonatos é tudo fora. Uhum. Então, aí tem viagem, né? O Tem custo. custo. A parte hormonal, você acaba gastando mais, Sim. né? Porque você tem que investir mais. Sim. Certeza. O investimento é muito E mais alto. envolve o contexto de literalmente, às vezes, acabando perdendo destaque no cenário, né? Porque muitas vezes o cara isso, no amador, ele vai conquistando inúmeros Conquista vários títulos, campeonatos, né? sempre vai Isso estar ali, sempre vai estar ali sempre aparecendo no na auge, mídias, nas isso. notícias. Aí o cara, quando entra no Pro, ele não consegue se Porque daí destacar tão ele bem. tenta e evoluir para chegar num nível para ser competitivo, Exato. acaba não conseguindo, Conseguindo. coloca o seu cartão lá e aposenta. Exatamente. Então, por isso que não é uma prioridade para mim. Certo. Mas eu tenho vontade, sim. Por isso que eu coloquei uma meta de 2 anos para frente, Show. para tá estabilizado totalmente financeiro e ter uma grana que falar, esse dinheiro não vai influenciar nada na minha renda, eu vou investir. Perfeito. Sim. Aí beleza, vou lá, vou competir. Eu acho que tem grande chance de virar pro Sim. e quero competir um pro, pelo menos uma vez. Sim. Mas não é o objetivo final, assim. Tipo Sim. assim, enquanto eu não virar pro, eu não vou desistir, vou gastar tudo que eu tenho e vou foder minha vida. Não. Sim. Mas hoje é mais para uma realização profissional, É, pessoal, mas realização pessoal. do que profissional. Até Isso porque mesmo. se eu tivesse ganho pro ano passado, igual assim, eu subi em Londrina, subi no Músculo Brasil, na Músculo e Conta, isso, e teve o Olímpia Amador também, que eu vi o Olímpia Amador, não tava, os atletas não estavam com a condição igual do Músculo Brasil. Tava melhor que o Arnold. Sim. Que o que ficou vice-overall para virar pro no Arnold ficou atrás de mim. Ficou em quinto, eu fiquei em quarto. E então, se eu tivesse subido no Olímpia, eu tinha grande chance de virar pro, né? Mas aí eu pensei, eu já tinha mais uns 3 meses pela frente. Eu já tinha gastado muita grana, já estava no limite ali de Investimento. família também, Sim. investimento aí trabalho, e junta tudo. Eu falei, tá, beleza. Se eu fosse lá, eu ia pegar o Pro, eu ia colocar em cima da minha estante lá na academia, ia enquadrar, e aí? Sim. E depois? Qual que é o retorno? Ah, não, mas você vai ganhar patrocínio. Não, Esquece patrocínio. Esquece. Você não vai ganhar prova, você não vai ganhar patrocínio. Isso não é garantia de nada. Isso não vai te dar garantia de nada. Tem um menino aí que tem 1 milhão de seguidores, começou a treinar ontem. Ele vai estar na sua frente. Exatamente. Vai estar ganhando o suplemento ali, a comissão ali de venda. É verdade. É É pura isso realidade. mesmo. É isso mesmo. As pessoas estão cegas. Sim, né? A sim. maioria dessa molecada tá tudo cega, achando que vai subir e vai ganhar dinheiro assim do dia para noite. Não. Eu Sim. vou falar com um atleta bom hoje, um atleta bom, profissional, já que tem patrocínio. Não tô falando dos tops, mas o cara que tá ali sempre no meio. O salário dele aí deve ser entre 10 e 20 no máximo, isso porque começou com 1.000, tá? Isso. Começou Exato. baixinho ali. Né? Isso, Começou assim. e porque ainda mostrou que, querendo ou não, as marcas hoje se preocupam com isso, que ele converte, Isso, que ele vende. Porque eu vou falar entendeu? pra você, isso aí não é Porque o se não custo de vida dele. vender, tá fora, não tem dessa. E a realidade, né, do custo de vida do cara. Não Não é, tem, não dá. não paga não nem paga, 10, não 20 paga, 10, não 20 paga mil, investimento 10, 20 mensal. mil, não paga, Não não paga paga, investimento na vida do jamais, cara. jamais. Exatamente isso. Jamais. Por isso que a galera hoje, você vê, principalmente os fisiculturistas estão indo pro lado da influência, né? Exato. Estão fazendo conteúdo, estão indo atrás de vender mesmo. consultoria, porque o patrocínio tá ficando para trás. Exato. Atrás, Hoje a questão do patrocínio remunerado com salário vai acabar em breve. Isso aí já vai acabar em breve. Eu São competi em poucos. Londrina, a Max Titano mandou mensagem para mim. Você foi o atleta de destaque e a gente escolheu para te patrocinar 1 ano com contrato. Você aceita e tal? Ele deu o contrato. Me patrocinou 1 ano de suplemento. Sim. R$500 de suplemento. Exato. Por mês. Exatamente. Que não dá nem pro cheiro, né? Não, aí você não pode usar camisetas de outra marca. Só que eles não me mandam a camiseta deles para usar. Você tá entendendo? Eu trabalhei e eu trabalho com o outro lado, né? Vocês como atletas e eu como expert, né? Então,
a própria Integral Médica, a própria Lander Fit. Quando a Lander Fit veio para o Brasil, né, foi parte do projeto, e a Atlética nesse sentido, né? Então, não como profissional, mas como conteudista, é o que mais chama a atenção. Então, não é só porque o João é nutricionista, mas o João é nutricionista que produz bom conteúdo, Sim. né? Então, nisso, eu tenho um salário maior do que o atleta, muitas Com vezes, que tem certeza. 200 mil seguidores, mas não vende. Porque você Entendeu? tá vendendo, porque você, né? Exatamente. Você Eu prescrevo tá... e crio a Você questão tá ali do conteúdo. engajando mais para Exatamente. venda, né? Para comprar o para produto. ver o produto. Né? Então, a maioria hoje, eles não estão 500 investindo reais. tanto em atleta, porque atleta, o custo é muito custo, alto né? e o retorno é baixo. Sim, Então, eles exatamente. estão fazendo igual isso. Eles pegam lá 30 atletas de destaque, né? Isso. Fala assim, ó, posta lá. É, isso aí. Mas é isso aí. Exatamente isso isso. mesmo. Dá 500 reais de Dá suplemento. 500 reais de suplemento que para eles não é nada. Não é Não é nada. nada. É, entendeu? e para o atleta, ele tem, não é todo atleta que tem o poder da comunicação para se tornar um influenciador. Não é todo Sim, atleta que tenha essa questão. Aí agora pega realmente essa menininha ali que fica postando o vlogzinho, o vlog dela e tal, e que ela lá tem a base de 50 mil seguidores e ela converte absurdo, Converte né? muito. Para ela é Com muito mais, certeza. hoje é muito mais válido para a marca ela do que ter o atleta. Sim, Então, é isso aí. essa é a questão. Até na Integral a gente tá vendo o Marcelo Cruz, tá preparando um menino lá, como que é o nome dele? Sim, o... Que é novinho lá. Ele tá engajando muita sei, gente. exato. Muito mais do que um essa- atleta conhecido hoje. a geração Z que a gente fala hoje é a que vai meio que e tá direcionando. Começou com a Growth, né? Eu tô aqui. Em qualquer academia você vai achar algum influenciador da Growth. Desculpa, mas não é difícil se tornar um influenciador da Growth, né? A marca fantástica, ela, né? À toa que hoje é líder no marketing e gigante em vendas. Mas exatamente por esse contexto, porque Uma coisa que eu vi agora, recente, que a Max fez, que é a seleção para Casa dos Campeões. Casa dos Campeões. Eu acho isso dá dó dos atletas, entendeu? Dá dó. Por quê? Porque vai 50 pessoas ficar debaixo de chuva fazendo flexão para entrar na casa entendeu? Sim. Em que nível tá chegando? Para ir lá e ganhar 1.000, 2.000 de Para suplemento? ganhar, né? Assim, pouca coisa, né? E ao mesmo tempo se sacrificar tanto, né? Exato. E eles poderiam estar usando essa energia para tanta outra coisa, ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Exatamente. Que é, na verdade, eu acho que o que mais interessante é o que você faz, né? Por exemplo, você usa a tua imagem como atleta, mas você é da área, então você indiretamente ganha dinheiro, né? Como treinador, com academia, e assim, agora tentando o máximo possível como influenciador também, né? Trabalhando na internet. Ser atleta me ajudou? Me ajudou. Mas eu também foquei na outra parte, né? Eu usei o atleta para impulsionar minha academia, né? Exato. Falar Ganhar mais autoridade, academia Simon. A galera, o Simon é um atleta, entendeu? Então, Exatamente. Que ganha mais autoridade, isso, né? com Ganha mais certeza, com certeza ganha mais autoridade, tanto no seu trabalho, tanto na academia, tanto consultoria, né? Porque as pessoas ela olha para você e fala, meu, você é um cara que conseguiu chegar nesse nível de físico, então você vai conseguir me ajudar. Exatamente. Exatamente, perfeito. E, bom, Simon, a gente vem se encaminhando para o final do nosso episódio e qual que é o objetivo do nosso podcast, o podcast da VS Gold, realmente enaltecer, valorizar as pessoas que estão aqui dentro, né? Sejam vocês atletas, vocês professores, grandes profissionais que vieram, médicos, doutores em outras áreas, empresários. E o que é bacana é o quê? Você tem a sua academia, você tem, e ao mesmo tempo a gente não vê que há uma concorrência da sua academia com a VS Gold. Pelo contrário. Pelo contrário, e você está aqui dentro diariamente, você faz parte da VS. Eu acho que assim, igual eu tenho contato com todos os donos da Gold, sempre mantenho contato com eles. Se precisa de alguma coisa, mando mensagem. Exato. Falo, tô indo na sua academia, vou levar um aluno lá. Porque o aluno quer treinar lá, beleza, vamos lá, vamos treinar lá. Não, igual essa semana começou a treinar um aluno lá na Gold do Lago. Ele quis ir lá, falei, não, vamos lá. Falei, Sérgio, tô indo lá para ele conhecer, beleza, pode ir, tranquilo. E eu gosto também do ambiente, né? Gosto do ambiente, a academia é bem equipada,
bem montada, né? Então, eu consigo dar um suporte pro aluno, consigo dar um Fantástico. resultado pro aluno, né? Show. Não é porque é meu concorrente, eu não considero como concorrente, Não. entendeu? Porque minha academia é lá do outro lado. Aham. Exato. E assim, é um pouco, o ambiente um pouco mais diferente daqui com lá. Entendeu? São propostas de academias São diferentes. propostas diferentes, o público também muda um pouco. Isso. Mas eu tô de todo lado. Show, perfeito. E para o pessoal te acompanhar mais, seja aprender com você nas suas redes sociais, até mesmo para buscar o teu trabalho, né? Como consultor, compartilha, né? Agora é teu momento de fazer a tua venda aí, então fica à vontade. Já tô vendo. Bom, quem não me segue, o meu Instagram é Simon Treinador. Simon é S-I-M-O-N de navio no final, então é Simon Treinador. E para quem não conhece a minha academia também é Simon Gym, tá? Também tá lá de portas abertas para quem quiser conhecer. E quem não me acompanha, não me segue lá, eu posto bastante vídeo de conteúdo sobre treino, execução de treino, sobre divisão de grupos musculares, correção de exercícios. Falo bastante coisa lá no meu Instagram também. E para quem segue lá, me acompanha e valeu pelo convite. Fiquei bastante feliz pelo Agradecemos. convite aqui, poder passar um pouco da minha experiência que eu já tive. E eu espero ter abrido a mente um pouco da galera que está Exato. começando, né? Sim, com certeza. No fisiculturismo, quer ser um atleta e quer ir para essa área tanto como atleta, como profissional de educação física, né? Porque hoje também o mercado está crescendo muito, né? As academias também estão crescendo muito. Então a gente tem que sempre tentar evoluir, né? E melhorar cada vez mais, senão a gente vai ser engolido pelo mercado. Exatamente. E, bom, pessoal, o que também fica muito de aprendizado aqui, como o Rafa sempre reforçou nesse episódio, é que hoje temos muita informação, temos muitas coisas novas, e é muita informação que muitas vezes isso acaba ficando confuso na nossa cabeça, primeiramente confuso para você, às vezes, que está iniciando. Seja você jovem ou você um adulto que começou a vivenciar o ambiente de academia, de uma melhor alimentação, mas o que a gente viu? Que literalmente o básico, muito bem feito, é o que vai dizer e que vai resultar realmente você ter sucesso, seja no seu emagrecimento, seja no seu ganho de massa muscular, seja na sua saúde, é o básico bem feito. Então, não é inventar moda, temos coisas novas surgindo no mercado, metodologias diferentes, que são interessantes, sim, mas se você não fizer a base bem feita, não adianta que esses complementos não vão servir de nada. Então, é muito conhecimento, né? É muita maturidade, é muita inteligência, e realmente, assim, o que é bacana é literalmente esse alerta que o Rafa traz de, realmente, pessoal, faz o básico bem feito que vai dar certo. E obrigado, viu, Rafa, por muito conhecimento, compartilhar conosco. Agradeço o Guilherme sempre estar conosco aqui também. Rafa, valeu, Fico muito honrado de estar ao lado de grandes treinadores, um dos nossos melhores atletas aqui em Londrina, não só em Londrina, mas que vem se destacando no cenário nacional. E, bom, pessoal, depois de tanto conhecimento, peço para que você curta esse vídeo, compartilha com quem precisa aprender conosco e não esqueça de ativar as notificações, seja ali, né? E seguir, né? Obviamente se inscrever no Spotify e também no YouTube, para que sempre quando tiver um episódio novo, você seja um dos primeiros a receber. Então nós ficamos com esse episódio, esse papo foi muito bacana e esse papo foi Gold. Até a próxima.